Muito jóia. E nós vamos ser municiados agora pelo Senhor, pelo Santo Espírito, através do seu servo, em que nós estendemos as mãos agora para cá e oramos por ele. Senhor, reconhecemos no teu Filho o selo que outorga ele como um portador da tua palavra e um alto-falante do céu na terra. Pedimos nessa hora o revestimento especial para esse momento, a unção para esse momento. Capacite-o com o teu Espírito Santo para ministrar a santa palavra ao coração do teu povo. Que ele seja simplesmente fiel e continue abençoando a vida dele como esposo, como filho, como discípulo, como amigo do Senhor e amigo daquele que é amigo do Senhor. Por favor, Deus, mais uma vez usa o teu filho, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus anjos, boa noite, graças e paz. Amém. Põe-se sobre seus pés, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. O pastor falou tanta coisa importante, tanta coisa boa aqui que está para acontecer, que vem acontecendo. Num período tão delicado de pandemia, a EC está avançando. A igreja de Eldorado continua ganhando almas, outras igrejas também. As 24 horas estão chegando aí. É interessante, pastor, que pessoas que eu nunca imaginava falam para você: está na igreja das 24 horas? Eu falo: tô, é lá mesmo. Eles falam: é o dia inteiro, né? Eu falo: vai ter de novo, vai ter na pandemia? Eu falo: vai. E agora estamos para falar sobre Esdras, o reconstrutor do segundo templo, amém? Então nós precisamos orar, fortificar, você faz parte disso. Por isso que eu quero te pedir nesse momento, por gentileza, põe a mão sobre o seu coração, eleve seu pensamento a Cristo, de forma bem especial. Começa a pensar agora, não mais nas dificuldades que você tem, mas nas barreiras que Deus vai te fazer transpor. Porque o nosso Deus é um Deus que transpõe barreiras. Nosso Deus é um Deus que ainda faz maravilhas independente da situação. O crente não é movido pela circunstância, ele é movido pelo Espírito de Deus. E uma igreja que ora é invencível. Você pode dar um glória para Jesus? Poderoso Deus e eterno Pai, estamos na tua presença, Senhor. É nessa noite, meu Deus querido, que nós queremos colocar diante de ti, meu Pai, tudo aquilo que almejamos, tudo aquilo que sonhamos. Meu Pai, ainda que a situação da pandemia, ainda, meu Deus, que os problemas pessoais, os problemas diários venham, Senhor, arrefecer a nossa fé. Hoje nós estamos diante de ti lhe pedindo, Senhor, estenda a tua mão e cumpra a tua promessa, porque o Senhor é todo poderoso para levantar o caído, para fortalecer o fraco e para fazer aquele que chegou aqui nesse momento pensando em desistir, sair daqui mais forte, Senhor, do que um leão cheio de vida, voltando, Senhor Jesus Cristo, a reinar no seu ambiente. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fortalece as crianças, fortalece os pais, fortalece os filhos, fortalece a juventude, fortalece o ministério de louvor, fortalece a intercessão, fortalece cada família aqui presente, meu Pai. Estende as tuas mãos sobre a EC, estende as tuas mãos, meu Pai, sobre a liderança, sobre o apóstolo Renan, sobre o meu pastor Fernando, Senhor. Estende a tua mão sobre a casa desses homens, estende a tua mão sobre cada pastor, cada igreja que nesse momento estão em seus ambientes, pregando, louvando, adorando. Que o Senhor possa, meu Pai querido, olhar de modo especial para a cidade de Campos, Goitacazes, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Seja, meu Pai, a nossa bandeira de justiça, seja, Deus, a nossa bandeira de vitória. Levanta, Senhor, a nossa vida, meu Pai. Começa a nos colocar de pés, porque de pés com o Senhor, de joelhos diante de ti, mas de cabeça erguida diante de todos os homens. Tu és o Deus, meu Pai, supridor, tu és o Deus mantenedor, tu és o Deus que abre portas. Em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar, exaltando o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Maravilha. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Hoje eu quero pregar sobre um personagem um pouquinho atípico. Você talvez ainda não ouviu muito falar sobre ele. Talvez se ouviu, é bem possível que não foi atentado para um fato um tanto inusitado. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, verso de número 21. Marcos, capítulo 15, verso 21. Se tiver uma caneta, risca esse versículo, sublinha, porque o que Deus vai falar contigo tem que ficar gravado, amém? Ô, geração de Bereia, que anota, que confere. Marcos capítulo 15, verso de número 5, está escrito: e obrigaram certo Simão,
verso 21. Capítulo 15, verso 21 de Marcos. A minha versão diz: e constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Quero que você preste atenção, porque o que eu falo sempre com os meus alunos é que o seu primeiro contato com o texto determinará o seu entendimento do texto. O primeiro contato do texto tem que ser de modo muito atencioso. É preciso prestar atenção nas vírgulas, nas palavras, nos adjetivos, nos pronomes. E aqui nós temos o seguinte: começa com uma conjunção e logo depois vem um verbo. E constrangeram, ou ali está, e obrigaram. Quem que foi obrigado ou constrangido? Certo? Simão. Simão é o nome do homem que nós vamos pregar hoje. E logo depois vem o local onde ele morava, Cireneu, ou Cireneu. Aí depois vem o escopo familiar que ele ocupava: pai de Alexandre e de Rufo. Pai de Alexandre e de Rufo. Logo depois nós vemos aqui o que estava acontecendo no momento que ele foi obrigado. Ainda não diz a que ele foi obrigado, mas diz o que estava acontecendo no momento em que ele foi obrigado ou constrangido. Passava por ali. Estava vindo de onde? A direção? Vindo do campo. E obrigaram ou constrangeram ele a quê? A que levasse a cruz. Fala assim comigo: eu. Fala forte: eu não serei constrangido a levar. Fala: eu seguirei a Jesus voluntariamente, porque o Espírito de Deus transformou a minha vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Ainda que seja só um versículo, ele traz um volume de informações, um acervo de características que saltam aos olhos de qualquer estudioso da Bíblia, que começa a perceber que é citado primeiro o nome dele e logo depois é citado também o local onde ele morava. Haja vista que Cireneu não é um tipo de local muito citado na Bíblia, comumente nós ouvimos esse mesmo local com outro nome, como conhecemos Etiópia. Esse nome ele faz nos entender que há uma importância ou seja, do seu local de origem. Simão era um Cireneu, ele era um etíope. Cirene ficava na Etiópia. E até o século XIX não se tinha muitas informações sobre essa cidade, que deixara de existir nos tempos antigos, mas que ainda existia na época de Jesus. Ao ponto de, quando identificam aquele homem, já conseguem perceber de onde ele vem. É como se você olhasse para uma pessoa e as vestimentas dela, a característica da sua pele, do seu rosto, identificasse que aquela pessoa vem de uma origem específica. Olharam para ele e falaram: ele é de Cirene, ele é da Etiópia. Possivelmente a sua pele era negra, possivelmente a sua característica era de uma pessoa africana, e ele estava vestido como alguém que vinha de Cirene e estava participando naquele tempo da festa da Páscoa. Para quem não sabe, a Etiópia, ou a terra de Cirene, ficava a 2.000 quilômetros de distância de Israel. Então aquele homem passa vários desertos, várias cidades. E o que faz um homem sair de tão longe para chegar até Israel? O que chamava tanta atenção dele? Primeiro ponto: o que tem a ver um etíope com o povo de Israel? Outro ponto: o que tem a ver um etíope com a festa da Páscoa? Por que a festa da Páscoa era capaz de movimentar esse homem de tão longe para chegar até a terra de Israel? Bem, ao observar um pouco, vemos que o arqueólogo Helmut Zerget, ele faz um levantamento e consegue descobrir uma estátua feita a uma rainha. O nome dessa rainha era Nicaulis. A rainha Nicaulis, também chamada, como nós vemos na Bíblia, de rainha de Sabá, ela teve um filho chamado Menelik I. Esse filho foi o filho da rainha de Sabá com o rei Salomão. Nós temos essa história relatada do encontro da rainha de Sabá, que leva vários presentes para Salomão, em 1 Reis capítulo 10 ou 2 Crônicas capítulo 9. Nós temos o encontro de uma mulher que sai da terra antiga de Cirene e vem até a terra de Israel. Então o trajeto que Simão está fazendo não era um trajeto que nunca tinha sido feito, era um trajeto cuja aliança começou cerca de 1000 anos antes, quando o rei Salomão, com toda a sua riqueza, governava sobre Israel. Então o rei, ele está lá, e a sua sabedoria, a sua fama permeava todas as nações de modo positivo,
de tal modo que a rainha de Sabá se desloca e vai até lá. Salomão então contrai aquela mulher como esposa, tem um filho com ela, e é nesse momento que a Etiópia passa a ter tudo a ver com Israel. É nesse momento que África e Israel começam a construir uma história juntos. Observamos então que lá depois, 1000 anos depois, a tradição permanece. Alguns etíopes, alguns sireneus ainda gostavam de participar das festas de Israel. Então estamos agora, possivelmente no ano 29 depois de Cristo, no dia 14 do mês de Abib, equivalente ao dia 28 ou 29 de março, no nosso calendário, e um homem está a 2.000 quilômetros andando. Alguns dias que ele está sendo conduzido, ainda não tinham carros de alta velocidade, ele está indo pelos veículos da época, possivelmente camelos, para atravessar os quentes desertos, e ele então vai chegar até a terra de Israel. Quando esse homem vai chegar, ele passa pelo rio Adanate, que era o principal rio da Etiópia. A primeira barreira que ele teria que enfrentar era o rio Adanate. Ele então circula o rio e vai a caminho de Israel. Ele não sai um dia antes, ele sai pelo menos 5 dias antes. Porém, ainda assim ele encontra algumas barreiras no caminho, barreiras essas que atrasam 2 dias da chegada, ao ponto de que, quando ele chega, a festa da Páscoa já estava acontecendo. Ele chegou para ver o Cordeiro Pascal ser sacrificado no altar que estava sendo construído por 2,88 metros de altura. O altar estava sendo reconstruído por Herodes o Grande, que naquele tempo depois foi substituído, e Tibério César assume a obra. E ele entra, ele está doido, ele está ávido para poder assistir o Cordeiro Pascal ser sacrificado. Ele estava naquele momento querendo comemorar a libertação do povo de Israel do Egito, porque quando o povo de Israel sai do Egito e eles chegam agora no seu primeiro deserto, do outro lado do mar, eles comemoram a Páscoa. E essa Páscoa ficou perpétua, de modo que eles comemoravam todos os anos. Então imagina aquele homem falando, tentando entrar, tentando passar pelos portões de Jerusalém, e naquele tempo, com quem vinha da Etiópia, passava pelo portão de Damasco. É por isso que a Bíblia diz que ele vinha do campo, ou seja, a expressão vinha do campo está remetendo justamente à Etiópia. Era um local de muitos desertos. Aquele homem vinha muito de longe, e agora que ele dobra no portão de Damasco, ele iria simplesmente ir para o lado direito. Ele tinha o lado esquerdo e tinha o lado direito. Se ele caminhasse para o lado direito, a cerca de mais ou menos uns 400 metros, ele iria chegar perto da Torre Antônia, e logo depois iria chegar perto do templo, iria então chegar numa portinha do templo chamada em hebraico de Soreg. A porta do Soreg significa limite em hebraico. Quando ele chegava na porta, a porta era o limite. Por quê? Porque a partir da porta para dentro, ele tinha que mudar o seu comportamento. Da porta para fora, ele era uma pessoa. Da porta para dentro, ele tinha que ter reverência diante da casa do Senhor. É por isso que o próprio Salomão, em Eclesiastes capítulo 5, verso de número 1, ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Inclina-te mais para ouvir do que para falar, e oferecer sacrifícios de tolo, porque é devido a muita ocupação que vem os sonhos, falsas profecias e profanação dos homens. Salomão, ele gostava de reverência, então ele colocou o nome da porta que marcava o limite entre o ambiente do templo e o ambiente de fora de Soreg, que é limite. Aquele homem então, ele estava preparado para ir até o limite. Detalhe, para você poder entrar no templo tinham algumas regras. A primeira regra era você se vestir totalmente de branco. Agora pensa comigo, um homem que está viajando já há alguns dias, possivelmente sem banho, possivelmente sem a higiene adequada, ele agora tem que arrumar um local em Jerusalém para poder se ataviar por completo. Alguns momentos rigorosos da história, as pessoas que iriam assistir à Páscoa tinham que raspar todos os pelos do seu corpo. E aquele homem agora, ele se desloca e ele pega uma veste branquinha, pastor Fernando, e coloca sobre o seu corpo. Quando ele pega aquela veste branquinha e ele está para entrar, ele vai dobrando na porta de Damasco e percebe um tumulto, percebe um barulho, percebe um monte de pessoa amontoada, preocupados e indo em outra direção. Imagina aquele homem pensando: mas até onde eu me lembro, no ano passado, quando eu vim, era para lá que eles iam para comemorar a Páscoa. Por que que eles estão indo para cá? O que aconteceu lá? Será que mudou o ambiente da Páscoa? Não era o ambiente da Páscoa que estava sendo modificado, era o Cristo de Nazaré que estava indo na contramão do templo para o Gólgota. Jesus estava apanhando e a multidão gritando eufórica atrás dele, e ele estava indo em direção ao Gólgota. Ele então fica meio preocupado, e de repente um soldado da guarda pega
sua mão, pega no seu braço, arrasta-o e fala assim: ajuda esse criminoso a carregar a cruz. Então a Bíblia é onde nós chegamos agora no verso número 21, que vai dizer: e constrangeram e obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Repita comigo: pai de Alexandre e de Rufo. É interessante que lá em Romanos capítulo 16, verso 13, Paulo vai dizer o seguinte: saudai a Rufo e a Alexandre e a mãe deles, que também é minha mãe. Possivelmente, escute isso, Simão Cirineu era o pai do apóstolo Paulo. Vamos para Romanos capítulo 16, verso 13. Está escrito: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe é minha. Engraçado que algumas Bíblias colocam assim, ó: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que considero minha mãe. Mas essa palavra considero não está no texto grego. A palavra que está ali é matera rufu, kai emu, ou seja, a mãe dele é minha mãe. Possivelmente estamos falando aqui, se o texto de Marcos, capítulo 15, verso 21, diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo, e depois o apóstolo Paulo, em Romanos 16, 13, vai dizer que ele chamou Rufo de irmão e a mãe de Rufo de sua mãe, é possível que havia sim um parentesco, é possível sim, não estou batendo martelo, é uma hipótese teológica, de que Simão Cirineu, ele era o pai do apóstolo Paulo. Sendo assim, o possível pai do apóstolo Paulo, há um sentido profundo nessa revelação aqui. Até mesmo porque o Dr. Russell Norman Champlin, como também o Eusébio de Cesareia, ele relata que logo depois disso, Simão Cirineu, ele se converteu ao cristianismo e ele começou a pregar o evangelho na Etiópia. Então percebemos que o abraço que Jesus deu nele, a caminho do Gólgota, converteu a vida daquele homem. Aquele homem fez uma manobra que não esperava. Aquele homem fez um movimento que não esperava. Aquele homem foi constrangido por uma eventualidade que ele não esperava. Mas tudo isso aconteceu para mudar a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que tem coisas que acontecem na sua vida que você não planejou que acontecesse. Tem problemas que lhe acometem que você não colocou no seu script para poder lhe acometer. Porém, Jesus Cristo está no controle de tudo. Ainda que você tenha planejado por dias chegar até um destino, ainda que você tenha cuidado para que tudo ocorra de acordo com o seu planejamento, às vezes Deus interrompe os nossos planos para colocar em prática os planos dele. Às vezes Deus fecha portas para abrir portas. Às vezes Deus te impede de chegar no templo para fazer você chegar no Gólgota. Às vezes Deus muda a sua rota para dar para você uma rota melhor. É uma rota alvoroçada, missionário Mateus, sim, mas é uma rota que vai libertar você. Mas eu vesti de branco, eu tinha que entrar no templo para passar no Soreg, o assistente do sacerdote ia olhar para mim, ia invocar o texto de Eclesiastes capítulo 9, verso 8, que diz: sejam sempre alvas as suas vestes. Ele iria verificar minhas vestes, e eu abraçado com Jesus na cruz, eu fiquei manchado de sangue. Sim, tem vezes que você planejou ficar limpo, mas Jesus te sujou. Mas a sujeira do sangue de Jesus, na verdade, limpa a sua alma. Ele veio para limpar a nossa vida. Jesus quer limpar, hein? Jesus quer limpar. Eu fico imaginando como foi aquela rotina, ele chegando no templo e de repente sendo acometido por aquela multidão aviltada, aquela multidão com comportamento inóspito, fazendo um julgamento no meio da Páscoa, tumultuando, alterando. Fico também preocupado porque quem gritou para crucificar Jesus foram judeus, que deveriam estar mais preocupados com a festa da Páscoa, mas estavam simplesmente naquele momento crucificando o verdadeiro Cordeiro Pascal. Se Jesus morreu no ano 29 depois de Cristo e o êxodo aconteceu no dia 15 do mês de Sivan de 1445, é só a gente fazer a conta. 1445 mais 29. Tem alguém bom de matemática aí? Vai dar 1969, é isso? 1969, Páscoa sendo comemorada. Mas a Páscoa de número 1969 não era para ser comemorada, era para parar na 68, porque na última, tudo que eles profetizaram em 1468 Páscoas estava se cumprindo na última Páscoa. Eles sempre fizeram assim: olha, está aqui um Cordeiro Pascal. O que simboliza? O sacerdote dizia: simboliza a nossa libertação.
Estávamos escravos no Egito, a mão forte de Deus mandou que Faraó nos libertasse. E a história do êxodo era contada. Ele endureceu seu coração, 10 pragas lhe foram ministradas. E ele teve então que ceder ao Deus Todo-Poderoso. Saímos de lá, caminhamos 40 anos no deserto. Depois entramos na terra prometida com Josué. Sucedendo a Josué tivemos 13 juízes. Depois nós tivemos o primeiro rei, Saul. Depois Davi, depois Salomão. Em Salomão tivemos o templo. No templo começamos a colocar em prática aquilo que fazíamos no tabernáculo ao comemorar a Páscoa lá. E quando comemoramos tudo isso, estamos sempre dizendo que um dia virá um cordeiro que não vai apenas nos libertar das mãos de Faraó, mas ao morrer ele nos libertará das garras de Satanás. Todo ano, no dia 14 do mês de Abib, equivalente a 28 e 29 de março do nosso calendário, os judeus se reuniam para poder comemorar a libertação e anunciar a grande libertação que haveria de vir. Porém, a repetição não os ajudou. O problema da repetição é que ela sequestra a sua voluntariedade. O fato de domingo ser dia de culto não significa que você tem que vir para cá com o mesmo sentimento do culto passado. Todo culto você tem que renovar a sua aliança com Deus. Mas eu sou crente, mas eu sou batizado, mas eu já faço parte do ministério. Não deixe a repetição matar a sua voluntariedade. Levanta as mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A repetição, a rotina não vai matar você. Pelo contrário, é preciso hoje ter rotina de oração, rotina de Bíblia e entender que tudo que nós estamos fazendo aqui é apenas um pré-anúncio, é apenas uma vaticinação, é apenas uma profecia do dia em que chegaremos lá para a glória de Deus. Tem gente que quando a trombeta tocar não vai perceber, porque a rotina fez você praticar de forma mecânica aquilo que deveria ser de forma voluntária. Mas tem gente que mesmo na rotina vai ser um dia conduzido e vai falar assim: opa, esse dia, esse som eu já ouvi falar. Imagina o som da trombeta tocando. Imagina o cordeiro que morreu como cordeiro, mas você aprendeu o que na escola dominical? Ele morre como cordeiro, mas volta como leão. De repente não é mais um cordeiro mudo, de repente é um leão voltando para poder reinar sobre você. É engraçado que ele é o leão para Israel, mas para a igreja ele é, sabe o quê? O sumo pastor que Pedro falou lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 4. De repente a trombeta toca, nós olhamos para ele e vemos um pastor. Israel olha para ele e vê um leão. E algumas pessoas falaram assim: nossa, mas eu ia para a igreja, mas eu estava todo domingo lá, mas eu fazia parte do ministério, eu estava lá. Ei, não é o fato de estar aqui. Tem gente que entra para o templo, mas não entra para o culto. Tem gente que entra para a igreja, mas não entra no céu. Por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a deixar a vergonha de lado e começar a trazer a glória de Deus para esse ambiente. Eldorado sempre foi um lugar diferente, porque aqui é a igreja de Deus. E ele falou: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Nenhum demônio vencerá você, nenhuma rotina vai matar você. Cristo é o dono da igreja, Ele é a pedra angular. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. O primeiro detalhe que eu observo é a quebra de rotina. Interessante que Deus busca o sirineu. O sirineu é buscado por Deus, ele é atraído para Deus, porque tem soldado que acha que está fazendo mal para você, tirando você da sua rotina. Escute isso: o soldado nem tinha ideia de que ele estava sendo usado por Deus. Pegou ou não pegou? Tem gente achando que colocar uma cruz nas suas costas é fazer mal para você. Tem gente achando que fechar uma porta é fazer mal para você. Tem gente achando que mudar a sua rotina é fazer mal para você. Mas eu quero que hoje você entenda que o que te fazem muitas vezes, ainda que chegue até você como mal, no céu é a mão de Deus soberana controlando você para um lugar melhor. Olha para cá, não viva de circunstâncias. Não viva reclamando do que lhe acontece, ainda que isso seja mal aos seus olhos. Mas Deus tirou. Mas olha, nessa pandemia ocorreu assim. Ei, a nossa visão é limitada. A nossa visão não consegue contemplar os afazeres celestiais, não consegue contemplar Deus no palácio eterno, olhando para nós tão pequenos e conduzindo a nossa vida, ainda que em meio a sofrimentos, nos levando para uma glória que jamais foi revelada ao homem, nos conduzindo para aquela glória que, ainda que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu, está preparada para os que o buscam. Você veio nesse lugar para buscar, então tem glória preparada para você. Você veio nesse lugar para adorar, então tem glória preparada para você.
O possível pai do apóstolo Paulo, ele, se chegasse até o Soreg, imagina agora ele chegando, e de repente o sacerdote diria assim para ele, sacerdote não, o assistente do sacerdote, falaria assim: de onde você vem? Ele diria: de Cirene. Ok, deixa eu ver suas vestes. Vira, conferiria as vestes, se tivesse uma sujeirinha, ele ia falar assim para ele: a sua viagem foi em vão, você não pode entrar. Sabe por quê? Na Páscoa, o povo que atravessou o deserto, que atravessou o mar e chegou no deserto, não chegou no deserto com veste limpa. Escuta isso, escuta isso. O povo não chegou no deserto com veste limpa, mas depois de um tempo foi colocado um critério: só pode ver o cordeiro com veste limpa. Sabe o que significa isso? Tem coisas que a mão do homem coloca, mas não foi a mão de Deus que colocou. Os homens começaram a colocar um critério. Como eles perceberam que o templo era pequeno para comportar todos os interessados e consanguíneos judaicos que moravam fora de Israel, que vinham assistir a Páscoa, eles fizeram o seguinte: bem, vamos estabelecer um limite, vamos estabelecer uma senha, vamos colocar um critério. Aí eles pensaram: qual é o critério? Bem, para poder assistir o cordeiro sendo sacrificado, tem que chegar com veste branca. Se chegar com veste suja, não adianta, porque não vai ver o cordeiro. Aí eles falaram: ué, mas como é que pode? Ele falava assim: bem, é porque nós queremos só os ricos dentro do templo. Só os ricos. Por quê? Porque os ricos têm condição de chegar escoltado até aqui. Os pobres vão vir no meio do povo, com certeza vão se sujar. O problema da mão do homem criando elitismo dentro da igreja, dizendo: você pode, você não pode, e colocando critérios. Aquele homem era um homem pobre, com certeza não conseguiria ver o cordeiro do templo ser sacrificado. Porém, o verdadeiro cordeiro de Deus já tinha saído do templo, da Torre Antônia, e estava indo para o Gólgota. E é interessante que Jesus Cristo abraça aquele homem sujo do jeito que ele estava. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus Cristo tem prazer de receber pessoas sujas. Olha para mim, eu estou falando com você. Jesus Cristo tem prazer de receber pecadores. O pecador tem lugar VIP na igreja de Cristo. O pecador tem tapete vermelho para chegar até o céu. Não é à toa que Cristo fala lá em Lucas capítulo 1, do verso 1 até o 8, sobre a parábola das 100 ovelhas, onde você tem 99 justas e uma que se afasta. A Bíblia diz que ele deixa os 99 e vai atrás da que está perdida, bota no ombro, e quando ele chega, chama os outros pastores e amigos e fazem festa, porque aquela suja, aquela abandonada, aquela desviada, voltou, estava morta e agora está viva, estava perdida e foi encontrada. Jesus tem festa para você que veio aqui e acha que não tem mais jeito. Jesus tem festa para você que veio aqui e acha que seu pecado não tem mais perdão. O sangue dele, ainda que suje a sua camisa, limpa a sua alma. O sangue dele purifica-nos. Agora a nossa geração está complicada, está delicada. Nossa geração está assim: pecador, não. E sabe por que Jesus falou a parábola das 100 ovelhas? Das 10 dracmas e dos 2 irmãos, do filho pródigo? Justamente porque os fariseus estavam reclamando que Jesus comia com os pecadores. Vai lá no verso 2, vai dizer assim, ó, verso 1: e aproximavam-se os pecadores e publicanos para o ouvir. Verso 2: e os fariseus e escribas que estavam perto murmuravam. Porque tem 2 grupos que se aproximam de Jesus. O primeiro, olha para cá, é para poder ouvir. E o segundo é para poder criticar a qualidade moral de quem está ouvindo. O primeiro grupo está falando assim: eu quero só ouvir o que ele tem a dizer. Porque a palavra de Cristo atrai pecadores. É por isso que você não deve deixar de continuar a influenciar e pregar o evangelho para aqueles que estão sujos lá no seu trabalho. É por isso que você não deve acreditar que só porque você se sujou com algum tipo de pecado, com algum tipo de relacionamento, Jesus Cristo abandonou você. Não, Jesus Cristo, ele está muito mais do lado de quem está sujo do que do lado de quem está limpo. Porque quem está limpo conseguiu ter força para chegar até Cristo e ser limpo. O problema é quando a gente quer ficar comparando vestimenta, dizendo: eu estou limpo e você? Eu estou limpo e você? Sabe por que a igreja hoje tem dificuldade de ganhar almas? Porque ela se aproxima do pecador olhando para ele de cima.
Você não tem que se aproximar do homossexual olhando para ele de cima. Você não tem que se aproximar da prostituta olhando para ela de cima. Você não tem que se aproximar de pessoas que estão sujas, que caíram, que tombaram, que fornicaram, que mentiram, que adulteraram, olhando para elas de cima. Pelo contrário, olha se fosse você. Porque todos nós somos, já dizia Charles Haddon Spurgeon, todos nós somos potenciais Hitlers. Todos nós somos potenciais Judas. Todos nós somos potenciais Pedros. Face a negar, face a trair, face a matar. Muitas pessoas só não tiveram a motivação certa, e outras pessoas já tiveram, mas venceram em Cristo. E se você venceu, Romanos capítulo 14 diz que o forte na fé ajude ao fraco. Se Deus te deu força, é para você ajudar alguém. Cadê o glória, né? Sumiu, porque fala de ajudar as pessoas, parece que ninguém gosta de entender. Se você está forte, é para ajudar o fraco. Saia do comodismo em nome de Jesus. Cristo quer levantar você para levantar também. Ele só quer te colocar de pés para você levantar quem está caído. Interessante como que aquele homem faz. É uma manobra. Ele entrou pela porta de Damasco. Ele deveria ir para a direita, mas ele foi para a esquerda. E essa manobra, que ele fez se chama conversão. Está na hora de nos convertermos, mudar a direção que estávamos indo e ir para uma direção nova, a convite de Cristo Jesus. Quando você vai para o Gólgota, você vai para a oração. Quando você vai para o Gólgota, você vai para o lado da Bíblia. Quando você vai para o Gólgota, você vai para o lado de Deus. Porém, existem pessoas que só estão indo para o templo. Existem pessoas que só estão indo ver a cerimônia. E na cerimônia, o cordeiro, quando morria lá, ele morria de mãos e pés amarrados. Mas no Gólgota, o nosso cordeiro morreu de braços abertos. A mesma mão que abraçou Cirineu estava aberta lá em cima. Cirineu não poderia entrar no templo, mas ele está chorando aos pés da cruz falando: era isso que eu vim ver. O cordeiro do templo, escute, muitas vezes tem mãos amarradas, porque quem vem só para a cerimônia não consegue estender a mão para ninguém. Mas quem foi para o Gólgota, seu cordeiro está de mãos abertas, pronto para poder ajudar. Quem vai servir a ele? Quem está indo para o Gólgota? Levanta a mão quem hoje vai se converter e mudar de direção. Porque quando fala de converter, não estou ofendendo o seu cristianismo nem a sua fé, não. Eu estou falando que eu preciso também. Eu estou falando que o pastor precisa também. Estou falando que todos nós precisamos mudar de direção. Quando menos esperamos, estamos indo só para a cerimônia. O cordeiro do templo morria de mãos amarradas, mas o cordeiro do Gólgota morria de braços abertos. Escute. Pegaram um cordeiro do templo e manipularam ele. Colocaram ele preso, colocaram ele de lado, enfiaram uma faca nele, abriram ele, queimaram ele, depois varreram as suas cinzas, depois pegaram uma espátula, tiraram as cinzas que ficaram nas rachaduras e erosões do altar do Misbeá Haolá, e ele era totalmente manipulado. Escute isso. Ainda que isso daqui seja um culto e tenha uma rotina, tenha um script para acontecer, ainda que o pregador estude uma mensagem para te trazer, ainda que os louvores sejam decorados, nós não podemos perder a essência de deixar o cordeiro livre para fazer o que ele quiser. Eu quero dizer algo para a sua vida. Se você quiser ser de fato governado pelo Espírito de Deus, governado pelo cordeiro do Gólgota, você tem que começar a deixar de lado certos pesos doutrinários que você estava carregando, certos paradigmas pessoais, certas frases do senso comum, certos costumes que por vezes colocaram sobre você, e você às vezes olha para os outros, eu às vezes olhamos para os outros e julgamos a pessoa pela veste que ela está, julgamos as pessoas pelo vocabulário que ela fala. Isso é servir ao cordeiro do templo que é manipulado pelos homens. Nós precisamos servir ao cordeiro do Gólgota, que está aceitando qualquer um que vem até ele. Ele está aceitando o pecador, está aceitando o rico, está aceitando o pobre. Tem espaço para você. Fala para o seu irmão assim, ó, tem espaço para você. Não, fala forte, pelo amor de Deus, fala, tem espaço para você. O cordeiro do templo era o melhor dos homens, mas o cordeiro do Gólgota era o melhor de Deus. Já vou encerrar. O cordeiro do templo tinha que ser sem rugas, sem máculas, tinha que ser o primogênito, tinha que ter saúde. Mas o cordeiro do Gólgota
Ele era o ferido e oprimido de Deus. Sobre ele estava o castigo da humanidade. E atrás das suas pisaduras sangrentas, no percurso do trajeto de 602 metros até a cruz, onde ele carregava uma coroa de espinhos de 15 centímetros perfurando a sua massa cefálica, 2 dias sem se alimentar, imagina a dor de cabeça e a pressão dos espinhos. 40 açoites foram dados nesse percurso, uma cruz de 60 quilos nas suas costas abertas com os açoites. Açoites que naquele tempo eram aplicados com o azorrar. O azorrar é uma ferramenta que tinha 12 peças para ferir o açoitado. Então a cada açoite abriam 12 feridas. Faz a conta, 12 vezes 40, 480 feridas abertas no corpo do Salvador. Um homem com um pouco mais de 6 litros de sangue no corpo, com uma média de 1,70 m, que era mais ou menos o tamanho que Jesus tinha. Um homem que estava 2 dias sem se alimentar, era para ter gritado, era para ter reclamado, mas ele não reclamou. Talvez o cordeiro do templo tenha reclamado, mas o cordeiro do Gólgota foi calado. Você gemeria, você gritaria, por muito menos a gente murmura contra Deus, mas Jesus foi quieto, porque a verdadeira Páscoa foi perfeita. Quando ele chega, ele é colocado numa cruz maior do que ele. A cruz era de Barrabás, um revolucionário e ladrão da época, e possivelmente os seus ombros foram esticados, sua estrutura física foi alongada, ele não poderia nem resistir, e ele foi preso com prego, martelo e madeira, as mesmas ferramentas que ele trabalhava como carpinteiro. Ele trabalhou a vida inteira com aquilo que iria matá-lo. Sabe o que é isso? É porque não tem nada que você vá viver que Cristo já não tenha preparado você para viver antes. Ele trabalhou a vida inteira com as ferramentas que o matariam. Quando pegaram prego, martelo, eu imagino que Jesus já sabia a dor de martelar o dedo. Aprendendo a carpintaria com seu pai, com certeza ele errou. Não pense que por ele ser Deus, ele não teve que aprender, ou que ele não tenha tido erros, em níveis humanos, em níveis pedagógicos. Claro que a sua inteligência era destacada ao ponto que ganha nota em Mateus capítulo 13, verso 52. Porém, ele sabia o peso do martelo, mas naquele momento ali, o martelo era maior. O prego não era para poder fechar uma mesa ou uma cadeira de madeira que ele estava montando junto com seu pai. O prego era para sua mão. O prego era para o seu pé. Aquela madeira que estava sobre os seus ombros, ele não estava levando para o pai dele fazer uma encomenda de algum vizinho que falou: José, prepara uma mesa para mim de jantar bem grande e bonita, manda trazer uma madeira de 60 quilos grossa, que dá para cortar, dá para fazer. Não, aquela madeira era para ele carregar o seu e o meu pecado. E de repente, o verdadeiro cordeiro está a caminho, e ele era o melhor de Deus. Enquanto o templo tinha o melhor do homem, o Gólgota oferecia o melhor de Deus. Escute isso. Quando Deus muda você de direção, você às vezes estava pronto para receber o melhor do homem. Escute. Você às vezes estava pronto para receber o melhor do vereador. Você às vezes estava pronto para receber o melhor do pastor. Você às vezes estava pronto para receber o melhor do RH, o melhor do patrão, o melhor do professor, o melhor da professora. Você às vezes estava pronto para receber o melhor de alguém, e Deus mudou a rota e falou: eu não vou te dar o que é melhor das pessoas, eu vou dar para você o que é o meu melhor para você. Fico triste quando alguém diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Que nada, o melhor de Deus já veio há 2000 anos e morreu por você. Está pedindo o melhor de Deus porque quem pede o melhor de Deus no futuro é porque está rejeitando o melhor de Deus da cruz, o cordeiro. Sabe como que esse cordeiro, o melhor de Deus, foi revelado para a nossa vida? Escute. Oséias capítulo 3 vai mostrar que Deus fez Oséias se apaixonar por uma mulher adúltera. Essa mulher adúltera que ele se apaixonou começou a traí-lo várias vezes, de modo que ela se tornou indigna dele. E Oséias sempre perdoava as traições dela. De vez em quando ela chegava em casa com uma joia nova, e Oséias falava assim: de onde é isso? E os amigos de Oséias já estavam batendo na porta. Oséias, via sua esposa na casa do donatário fulano de tal. E Oséias sabia, me traiu de novo. Quando Oséias vai vivendo essas traições e vai perdoando ela, Deus fala: Oséias, agora você está pronto para pregar minha mensagem, porque agora você está sentindo o que eu sinto pelo povo de Israel. Eu sou o marido deles, Oséias.
mas eles estão indo adiante de outros deuses, estão me traindo. Agora que você tem um sentimento, prega a mensagem porque você está vivendo, porque Deus não levanta profeta para viver uma coisa diferente do que ele prega. Deus só levanta profeta e antes de fazê-lo profeta, ele te faz caminhar pela via da mensagem dolorosa que você vai pregar. Quando Deus faz isso, é interessante que essa mulher vai ser afastada forçadamente de Oséias. Os amigos dela, de Oséias, falam: Oséias, ó, chega, nós não permitimos mais. E de repente Oséias, já meio abatido, fica de lado. E alguém vai dizer: Oséias, ó, conseguimos terminar, agora já está lá, está sendo leiloada para outro homem. E de repente Oséias amou aquela mulher de tal maneira que pegou o melhor que ele tinha e deu, para que ela não perecesse, mas tivesse uma vida ao seu lado. Oséias pegou 1,5 barril de azeitona, 15 peças de prata e meio barril de ômero, e foi levando e gritando: leiloeiro, tira a mão dela porque ela é minha. Eu pego o meu melhor, 25 anos de economia para poder trocar por ela. Mas ela não vale nada, mas ainda é minha. Mas ela não tem valor, Oséias, mas ainda é minha. Mas Oséias, ela te trai, mas eu ainda amo. Não é o seu pecado que coloca ponto final no amor de Deus. Deus continuou te amando e deu o filho dele para te resgatar, assim como Oséias pegou o melhor que ele tinha para resgatar Gomer de volta. É por isso que o Cordeiro de Deus que morreu no Gólgota, ele estava lá para poder consumar e gritar: está pago, eu paguei agora, eu tomei o cálice da ira de Deus para que ela não caísse mais sobre a minha e sobre a sua vida. Eu morri como maldito para que possamos ser benditos, eu morri como pecador para que possamos ser santos. Cristo veio para fazer uma obra incrível na nossa vida. Precisamos dobrar a esquina da conversão e encontrar o caminho do Calvário. É muito triste ver que algumas pessoas vão sair e preferir voltar para o caminho da cerimônia, enquanto outras vão chegar em casa e vão fazer diferente. Vão falar assim: qual é a esquina que eu tenho que entrar para poder encontrar o Cordeiro? Aí o Cordeiro já deixou o endereço anotado para você. Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto, onde ninguém vê, fecha a porta e fala com teu Deus que está em secreto. 1 João capítulo 1, verso 9, está escrito: se formos falar com Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda imundícia. Aí quando alguém atingir você e falar: mas você não era o fulano que matou, que roubou, que adulterou? Você já teve tanto tempo com Deus que você passou lá no seu secreto por Romanos capítulo 8, verso 1, e você vai levantar a mão e vai fazer como Jesus no deserto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vão dizer: mas só a veste está suja, você está diferente. Sim. Suja de quê? Suja do sangue. Sujo daquilo que pode me purificar. Põe-se sobre seus pés, por gentileza. Interessante que ele foi o único homem que dividiu a cruz com Jesus. A Bíblia chega a relatar que ele levou por um percurso a cruz. Ele levou mesmo. É como se os ombros de Jesus ficassem sem a cruz por um dado momento e fossem levados por Simão Cirineu. Escute isso. Simão Cirineu representa o momento em que você não aguenta mais a cruz e Cristo, o Espírito Santo, aparece para te fortalecer. Por isso eu quero chamar em nome de Jesus só você que está cansado de carregar. Você tem uma missão que é chegar até o Gólgota, mas se Jesus se sentiu cansado, você também pode ter se sentido cansado. Sai do seu lugar e vem aqui que eu vou orar por você. Você que está cansado de sofrer, cadê o ministério de louvor? Você que está sentindo algum tipo de cansaço espiritual, físico, emocional. Você que estava pronto para chegar amanhã e continuar na rotina. Ou você que teve a sua rotina mudada, está todo sujo, está com uma cruz que você não planejou sobre os ombros. E agora você precisa de Cristo para poder te fortalecer de novo. Fica com vergonha não. Dobra a esquina e você vai ver que hoje o Espírito Santo vai dividir a cruz com você, vai te ajudar. Porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós no momento de fraqueza. Você não está sozinho, você estava tentando levar tudo sozinho. Porque Jesus Cristo pode levar você junto. Ele pode pegar você no colo e te levar.
problema é que tem gente que quer se livrar do sofrimento. Escute, o sofrimento é pedagógico. Para você chegar onde Deus quer que você chegue, o sofrimento faz parte. Se tem uma coisa que deu orgulho e deu vitória a 3 pessoas, foram marcas de sofrimento. Em Gálatas capítulo 6, verso 17, o pastor Paulo falou assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. Se você arrancasse a camisa de Jesus ressuscitado, você ia ver marcas de sofrimento. Paulo falou: eu trago as marcas do Senhor Jesus. Que marca é essa? Marca de sofrer? Foi justamente essa marca de sofrimento que Tomé questionou. Tomé falou assim: eu só vou reconhecer Ele. Olha o que Tomé disse: só vou reconhecer Ele se Ele me mostrar as... Sabe como que se reconhece um crente? Pelas marcas do sofrimento que ele passou e não blasfemou contra Deus. Foi assim que Deus reconheceu Jó. Foi assim que Tomé reconheceu Jesus. Foi assim que Paulo falou: eu vou ser reconhecido. Não é pela marca da circuncisão. Para com isso, Gálatas. É pela marca do sofrimento de Cristo Jesus. Foi assim que Davi chegou para Saul e falou assim: esse gigante é fácil. Olha nas minhas costas as marcas dos ursos, do leão e da raposa que me arranhou. Eu tenho um currículo, eu tenho o sofrimento vencido, porque o sofrimento dignifica a vitória de um homem na caminhada. Feche teus olhos, feche teus olhos, feche teus olhos. Ainda dá tempo de vir aqui na frente orar. E sempre me diz que Deus sou. Tu me conheces e me ama. Tua graça e bondade me leva. Só você sabe o que você está passando. Quero que você sinta esse peso saindo de você em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai afastar a solidão do seu coração. Hoje o Senhor Jesus vai afastar todo o pesar, toda a mágoa. Você está machucado e julgado, indo ao caminho de morte. Mas eu quero que você tenha orgulho da sua missão. Todo mundo vai morrer, mas poucas pessoas vão morrer com a dignidade de ter completado a missão e receber a coroa da vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida agora, meu Deus. Pedir que o Teu Espírito venha, meu Pai querido, na unção de Simão Sirineu, e começa a interceder por nossa fraqueza, meu Pai. Porque às vezes estamos sozinhos, meu Deus, face essa porta fechada, face esses demônios rugindo contra a nossa vida. Às vezes estamos sozinhos, meu Pai querido, na vida, na família. Às vezes, meu Pai, tem pessoas aqui que só ele, só ela serve ao Senhor naquela casa. Mas, meu Pai, essa pessoa não está sozinha. Do lado dela tem um anjo, meu Deus. Meu Pai, junto dela nesse momento, o Teu Espírito está pegando nas mãos e colocando de pés. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, fortalece o fraco. Cumpre, meu Pai querido, a palavra que diz: diga ao fraco, eu sou forte. Tu és forte, meu Pai, e em Ti nós saltaremos muralhas, nós venceremos as barreiras, porque o Senhor, meu Pai, é todo poderoso. Tu és, meu Pai querido, o leão de verdade, que faz, meu Pai querido, o falso leão se calar em nossa vida. Tu és, meu Pai, o Deus que fecha a sepultura. Tu és, meu Pai, o Deus que levanta da cova. Tu és, meu Pai querido, o Deus que dá saúde. Tu és, meu Pai querido, o Deus que visita os hospitais. Tu és, meu Deus querido, o Deus que adota os órfãos. Tu és, meu Pai, aquele que enxuga a lágrima dos que choram. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, pega na nossa mão, levanta a sua mão direita para cima, em nome de Jesus. Cristo agora está pegando nas suas mãos, está fortalecendo você aí em cima, está fortalecendo você aqui embaixo, está fortalecendo você aí na internet, na sua casa. Cristo está aqui para fortalecer a nossa vida. Só quem está sendo fortalecido agora ergue as duas mãos para cima, começa a marchar, começa a glorificar, começa a sentir Ele te fortalecer, porque Ele é o Deus que coloca de pé. Jesus te aceita como eu sou. Glória. E sempre me diz que Deus sou. Tu me conheces e me amas, e me amas. Tua graça e bondade me leva.
Pai, da tua parte, a tua palavra, que alimenta a nossa vida, que desperta a nossa fé. Por favor, nos leve assim, Senhor, afogueados, encandecidos pelo poder da tua palavra, o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho e que a consolação poderosa do Santo Espírito estejam todos aqueles servos e servas do Senhor congregados aqui, como também espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Deus os abençoe.